tornados podem ser detectados assim que se formam, mas no passado eles atacavam sem o menor aviso e deixavam um rastro de tragédia. O ciclone gigantesco que arrasou o centro de Waco, no Texas, em 1953, matou 114 pessoas e destruiu a maior parte da cidade. O grande tornado de Dallas, em 1957. Este foi o primeiro grande tornado a ser registrado em filme. Apesar da frequência que os tornados acontecem, poucas pessoas conseguiram olhar um deles de perto e sobreviver. Por incrível que pareça, um homem já se viu no interior do redemoinho de um tornado e viveu para contar a história. Sua viúva recorda aquele dia de maio de 1948. Tinha sido um dia com muita ventania, o vento soprando forte do sul. E aí começou a escurecer. Meu marido disse que ia acontecer um tornado. Ele ficou no gramado com a câmera e caíam granizos enormes do tamanho de laranjas. Ele estava vindo para o aposento dos fundos onde nós estávamos. Então foi derrubado por uma pedra de gelo. Ele ficou caído de costas e de repente a casa tinha sumido. Ele estava olhando justamente no olho do tornado. A visão de Hall ganha vida em suas próprias palavras. Alguma coisa estava descendo lá do alto. Era a parte inferior do funil. Eu estava olhando para dentro dela. O funil se estendia por uns 300 metros para o alto e serpenteava, se inclinava. No interior dele havia uma espécie de nuvem brilhante que brilhava com uma luz fluorescente. Milagrosamente, Roy Hall e sua família sobreviveram ao seu encontro com um tornado. Sem dúvida, muitos pesquisadores como Tim Marshall gostariam de ver aquilo que Roy Hall viu. Mas a maioria deles faz suas observações a uma distância prudente. O tornado está em ação. Vocês tiveram sorte, rapazes. Muita sorte. É tornado do Kansas. Uma enorme tempestade como esta pode desencadear muitos tornados. Portanto, a caçada ainda não terminou. Eles continuarão em ação até depois de anoitecer. Talvez a gente não possa ir muito longe. A Mãe Natureza está nos dizendo que não podemos ir além deste ponto. Quando eles chegam em Arkansas City, no Kansas, escutam um som que lhes dá calafrios. É o gemido de uma sirene e um alarme contra tornados que eles conhecem muito bem. Talvez a caça tenha vindo em busca dos caçadores. Mais de 20 tornados tocaram o chão naquela noite e muitos habitantes locais perderam casas e propriedades devido à fúria dos ventos. Por sorte, não houve vítimas fatais. Os tornados passaram ao largo de Arkansas City, mas na manhã seguinte, Tim foi olhar os estragos na região circunvizinha. Bem, aqui temos uma casa destruída. O tornado levou o estábulo ali, jogou a cobertura de metal do outro lado da estrada. Vejam a quantidade de destroços. Esses destroços podem voar por muitos quilômetros. São eles que matam mais gente durante os tornados. Na verdade, 70% das vítimas dos tornados são pessoas atingidas por destroços. Com a estação das tempestades no seu ponto máximo, não há tempo a perder. Um novo tornado pode estar começando a se formar logo adiante. Temos um funil aqui. Carson, temos que chegar mais perto. Vamos lá. A principal coisa que aprendemos é que a nossa Mãe Natureza é muito caprichosa. E a regra número 1 é: não existem regras. Eu gostaria que os tornados pudessem acontecer sem causar prejuízos a ninguém. Mas a realidade, na maioria dos casos, se parece com um pesadelo. A 750 quilômetros das planícies do Texas, perto da cidadezinha de Jarrell, um monstro está ganhando vida. Mesmo do espaço exterior, é uma visão que amedronta. Como muitos tornados, ele começa como um funil muito estreito, que vai se alargando e se encorpando até ficar gigantesco. Os tornados são medidos numa escala baseada na velocidade do vento e em seu poder de destruição.
O tornado que atingiu Jarrell situava-se quase no topo da escala, grau F5, com ventos de mais de 300 km por hora. Em algumas partes da cidade, a devastação foi total. Muitos habitantes foram avisados com alguns minutos de antecedência, mas não tinham para onde ir. Suas casas foram construídas sobre lajes de concreto, sem porões onde pudessem se esconder. O vento simplesmente varreu suas casas da face da terra. Aqueles que sobrevivem à fúria da tempestade nunca se esquecem. Havia uma grande nuvem negra girando e muitos destroços voando pelo ar. E fora isso, muito vento, chuva e granizo. Eu acho que nós tivemos muita sorte por escapar vivos. Eu nunca vi nada tão arrasador em toda a minha vida. Eu nunca vou esquecer. As famílias aqui foram seriamente afetadas. Vão precisar de ajuda. Não poderiam estar numa situação pior. Este é o pior tipo de catástrofe. Não houve apenas grande prejuízo material, como acontece em muitos casos, mas muitas pessoas perderam membros da família e estão com outros parentes feridos. Ainda estamos dando uma busca, mas é uma área muito grande, com muito espaço a ser vasculhado. No abrigo da Cruz Vermelha, um quadro de aviso se transforma em um elo fundamental entre as pessoas. Para muitas delas, é a única maneira de entrar em contato com seus entes queridos, ou descobrir se eles ainda vivem. A igreja local também serve como centro de trocas de informações. Estive aqui procurando amigos meus que vivem nesta área. Vim aqui de manhã e estou voltando agora para saber se eles estão bem. Alguns sobreviventes vão ter que esperar dias até poder confirmar ou não suas dúvidas, enquanto equipes de socorro trabalham entre os destroços. Enquanto isso, para outras pessoas, a espera já acabou. Eles estão na lista de sobreviventes. É bom saber disso. Como eu disse, chequei a lista pela primeira vez às 8 da manhã e eles não estavam lá. Fiquei o dia inteiro esperando uma confirmação e é bom saber que eles estão ok. O total de mortos em Jarrell ficou em 27 pessoas. Foi o tornado mais mortífero ocorrido este ano. Para aumentar a tragédia, esta é a segunda vez em menos de 10 anos que Jarrell foi violentamente atingida por um tornado. E todos têm certeza de que outros tornados se seguirão, porque isto faz parte da vida de quem mora na Alameda dos Tornados. Os tornados são terríveis, mas existe uma outra ameaça oculta no meio das tempestades, e ainda mais mortífera: o raio. Ele nos aterroriza e nos fascina. É um dos fenômenos mais espetaculares da natureza e um dos menos compreendidos. Mas de uma coisa temos certeza: quando um raio atinge a Terra, os resultados podem ser catastróficos. Senti como se tivesse enfiado meu dedo numa tomada e ficado com ele ali, em vez de puxá-lo para fora. Meu amigo, eu tive logo a certeza de que ele havia morrido. Eu ainda me lembro. Era um fluxo de água, ou um funil de água brilhante sendo injetado em meu corpo com uma força tremenda. A maioria de nós faz o que pode para fugir dos raios, mas existem pessoas que vão à procura deles. Warren Fadley é um fotógrafo de Tucson, Arizona, que se especializou em fotografar fenômenos climáticos. Um dos seus temas preferidos são os raios.
Bem, a melhor coisa neste instante é que estamos naquela hora do dia que chamamos a luz da beleza. Por sorte, existem algumas nuvens de trovoada ali à distância numa posição perfeita. Quando o sol brilhar através delas e a luz geral cair um pouco, vou poder fotografá-las. A noite de hoje promete ser muito boa e com um pouco de sorte posso conseguir algumas fotos excelentes. A pergunta mais frequente que me fazem é por que faço isto. Mas, na verdade, não é diferente de outros tipos de trabalho jornalístico. Algumas pessoas se especializaram em guerras, outras em esportes. Eu me especializei em mau tempo. É um desafio. É você sozinho contra a tempestade, tentando tirar a foto certa no instante certo. É irresistível. Não é difícil localizar uma tempestade no Arizona durante o final do verão, mas captar com a sua objetiva um único raio é outra coisa. Bem, procurar raios não é diferente de procurar outros fenômenos climáticos. É uma busca visual. A gente só precisa sair no final da tarde e procurar a tempestade certa no momento certo. E achar uma boa posição para fotografar antes que o sol se ponha. Às vezes, mesmo Warren precisa de uma ajuda extra para localizar seus alvos. Serviço, Jonathan. Oi, John, aqui é o Warren Fadley. Como é que vai? Tudo bem? Acho que uma tempestade está se aproximando do sudoeste. Quero dar uma olhada e ver se está tudo bem. Ok, vamos esperar você. Esta é a sede da NLDN, Rede Nacional de Detecção de Raios. No interior deste prédio, engenheiros e cientistas estão mergulhados numa verdadeira caça aos raios. Eles têm a tecnologia e o conhecimento necessários para saber exatamente onde está caindo um raio a cada instante. Um sistema de sensores que abarca o país inteiro envia dados via satélite para estes computadores e o resultado aparece em segundos. O resultado é um mapeamento das tempestades de raios que ocorrem no país, mostrando onde caem os raios e para onde as tempestades se dirigem. Tudo isto proporciona a Warren Fadley as indicações de que ele precisa, mas também são informações vitais para as companhias elétricas, as empresas aéreas e as forças armadas. E, acima de tudo, ajuda os pesquisadores a compreenderem como os raios se formam. Por que um fenômeno tão simples é ainda algo misterioso? No mundo dos raios existem ainda muitas coisas a serem explicadas. Durante uma tempestade, cargas elétricas contrárias vão se formando numa nuvem e no solo logo abaixo dela. Para liberar a carga negativa da nuvem, uma onda elétrica abre caminho através do ar. Perto do solo, ela extrai cargas positivas dos objetos mais altos que encontra. Quando o circuito se fecha, uma faísca brilhante salta para cima. Outras faíscas descem e sobem ao longo do mesmo caminho. Isto ocorre tão depressa que nossos olhos conseguem perceber apenas um único relâmpago. Esse relâmpago pode alcançar 15 quilômetros de extensão e elevar a temperatura do ar por onde passa até 11.000 graus, ou seja, 5 vezes mais quente do que a temperatura na superfície do Sol. É um fenômeno incrivelmente poderoso e estima-se que aconteça 100 vezes por segundo no mundo inteiro. A NLDN calcula apenas os que caem nos Estados Unidos, e que são 20 milhões por ano. Um raio pode cair em qualquer lugar, e milhares deles acabam atingindo os seres humanos. Algumas pessoas têm mais chances de ser atingidas por raios. Os candidatos mais prováveis são as pessoas que se encontram em amplos espaços abertos, usam pregos de metal em seus sapatos e seguram bastões metálicos erguidos para o ar. Os jogadores de golfe são um meio condutor ideal para que um raio viaje entre a nuvem e o solo. Assim, não espanta que eles sejam atingidos com tamanha frequência. Uma destas vítimas foi Gary Sean. Começamos a partida e no primeiro buraco o tempo estava bom. Entre o segundo e o terceiro, começou a chuviscar um pouco, mas logo melhorou e nós continuamos. Quando chegamos ao quinto buraco, a chuva ficou
mais forte. Então, nós corremos para debaixo da árvore. Aí meu amigo disse, este não é um bom lugar. A gente não devia ficar aqui. E foram as últimas palavras dele. O raio caiu e desceu pela árvore. Atingiu minha cabeça, passou pelo meu corpo e saiu pelos meus sapatos. Quando olhei para o meu amigo, vi logo que ele estava morto. Nos Estados Unidos, os raios matam cerca de 100 pessoas a cada ano, mas 2/3 das pessoas atingidas por eles acabam sobrevivendo, embora suas vidas nunca mais sejam as mesmas. Agora, quando eu escuto uma trovoada, eu fico apreensivo, tranco as janelas e fecho as cortinas. Me sinto um pouco mais seguro, mas não totalmente. Uma pessoa não precisa estar jogando golfe para ser atingida por um raio. Não precisa nem sequer estar do lado de fora. Steve Marshburn estava trabalhando num banco quando foi atingido por um raio que pareceu surgir do nada. Era um dia de sol, um belo dia, e eu estava trabalhando. Estava parado perto da janela. Um raio veio através do alto-falante e me atingiu nas costas. Depois disso, eu comecei a ter dores de cabeça terríveis e problemas de memória. Isto já tem 15 anos. Pessoas que sobreviveram a raios guardam as marcas em seus próprios corpos pelo resto de suas vidas. Mas existem pessoas que, na verdade, procuram atrair raios, fazer com que eles caiam do céu. Ok, estamos armados, tudo pronto. Ao meu sinal, vamos disparar. Negativo 7, negativo 7.5, 3, 2, 1, fogo! Conseguimos, tudo bem. Controle de alcance. Numa base da Guarda Nacional, perto de Gainesville, Flórida, está sendo construído um centro de testes para provocar raios artificiais. O diretor do projeto é o Dr. Martin Newman. Nossa técnica para produzir raios artificiais é disparar um foguete que puxa um cabo na direção de uma nuvem carregada. Quando o foguete chega a 400 ou 500 metros, a sua extremidade atrai uma descarga e produz um raio equivalente a um raio natural. Em vez de esperar que um raio aconteça naturalmente, os engenheiros daqui podem atrair um raio que se prepara numa tempestade, medir sua força e estudar os resultados. Falsas linhas elétricas ajudam a revelar os efeitos da queda de raio sobre linhas verdadeiras. Negativo 6, estou armado. Vídeos ligados. E ao meu sinal, 3, 2, 1, fogo! Acertamos o alvo. Funcionou tudo. Range control. This is the lightning site. We have a confirmed fire at 12:42:25. É claro que nunca há escassez de raios verdadeiros. E em certos solos arenosos, eles deixam atrás de si um cartão de visitas, fundindo os grãos de silício num estranho desenho vitrificado chamado fulgurito. É como um raio congelado. O formato em zigue-zague de uma faísca que percorre o trajeto entre o céu e o solo fica preservado. Os fenômenos elétricos da Terra têm fascinado o homem desde a antiguidade mais remota, mas muitos dos seus segredos ainda estão para ser revelados. Os cientistas comprovaram recentemente a existência de uma variedade estranha de raios que disparam das nuvens para o alto, para a parte superior da atmosfera. Tão coloridos quanto misteriosos, eles são chamados jatos azuis e duendes vermelhos. A forma mais bizarra de relâmpago continua a ser até hoje um mistério total. Existem muitos registros de relâmpagos globulares ao longo da história, mas não temos nenhuma prova científica. Pelo que se diz, estas esferas luminosas vagueiam sem rumo certo ou deslizam pelo chão.
Elas podem até mesmo entrar numa casa por uma pequena abertura, como um buraco de fechadura. Algumas pessoas afirmam que os relâmpagos globulares são atraídos por criaturas vivas, que eles chegam a perseguir pessoas. Sua duração vai de alguns segundos até cerca de 1 minuto e geralmente desaparecem produzindo uma explosão. A maioria de nós nunca poderá testemunhar fenômenos bizarros como este. Mas mesmo os relâmpagos comuns do dia a dia podem assumir uma enorme variedade de formas. Em Tucson, Warren Feidley ainda está à procura do relâmpago ideal. Bem, neste momento estamos saindo da cidade na direção sul. Há tempestades praticamente em todas as direções. Mas as que prometem mais estão ao sul. E eu acho que vou calcular meu tempo para chegar lá por volta do pôr do sol. Ela vai começar a explodir ao pôr do sol. Quando fotografo, procuro me proteger o máximo possível, ficar a uns 15 ou 20 quilômetros da tempestade. Certa vez eu cheguei muito perto. Estava preparando meu equipamento quando ouvi um trovão e vi uma luz brilhante. Somente depois, quando examinei o vídeo que tinha feito, vi este pedaço de raio caindo bem perto de onde eu estava e compreendi o perigo que corri. Outro fotógrafo de raios, Steve Melville, de Madison, Ohio, esteve ainda mais próximo de uma dessas faíscas. E tem uma fotografia para prová-lo. Eu estava olhando a tempestade e havia aquela sensação estranha no ar. Os cabelos do meu braço se arrepiaram e então o céu desabou na minha cabeça. Tentei me jogar no chão, mas não podia me mover. A última coisa de que me lembro é um ruído como o de alguém pondo um pedaço de churrasco numa grelha. Peguei minha câmera e toda a parte frontal dela havia derretido e escorrido pelo tripé. A última foto que a câmera tirou era como um relâmpago caindo e formando a silhueta do corpo de uma pessoa e depois o raio prosseguia até o chão. É uma coisa muito etérea. Mandei esta foto a especialistas em raios do mundo inteiro e ninguém conseguiu explicá-la. Eu não vi o raio que a câmera registrou, não ouvi nenhum ruído, era como se eu estivesse dentro do que eles chamam uma câmara de concussão. Você não vê, nem ouve absolutamente nada. É assim, a tempestade pode estar a 20 quilômetros, um raio atingir você e você não vê nada. Warren Feidley está bem consciente dos riscos envolvidos em seu trabalho, então ele usa teleobjetivas e fica de olho no céu. É justamente isto que eu estou procurando. Quase posso ver um raio saindo dessas nuvens, mesmo com o tempo bom. É uma estrutura realmente sólida. Se isso aí se mantiver, vou fazer minha festa. Nesta hora do dia, tudo fica perfeito e eu começo a fotografar. Finalmente, tudo está no ponto ideal. O que eu faço é congelar no tempo um instante muito rápido. Você está capturando algo tão poderoso e brilhante, como se fosse uma caçada. De certa forma, é um pouco de história, ou de ciência, ou de arte, que eu estou registrando em filme, para que todo mundo possa ver. Mas a maior recompensa por fotografar raios é saber que a gente capturou uma coisa que de outra forma teria se perdido para sempre. Preservado em película, um raio possui de fato uma espécie de beleza terrível. Ele nos faz lembrar do imenso poder da natureza, um poder incontrolável e imprevisível. Um raio que cai do céu sem aviso tem seu equivalente embaixo da terra, o sumidouro. Um afundamento súbito do chão que é capaz de engolir casas e ruas inteiras sem nenhum motivo aparente. Sumidouros são produzidos pela água.
Quando chuvas muito fortes ou correntes subterrâneas atravessam camadas de calcário, estas camadas podem ser dissolvidas e o palco está pronto para uma catástrofe. Se a frágil crosta da Terra cede, o resultado pode se assemelhar à cratera produzida por uma bomba. Do Japão à Ucrânia e nos Estados Unidos, os sumidouros podem acontecer em qualquer lugar onde o solo seja poroso ou haja fluxo de água sob a terra. Eles servem para nos lembrar que nosso mundo não é tão estável ou tão previsível quanto gostamos de imaginar. Mas os sumidouros perdem em comparação com o mais cataclísmico desastre da natureza. Parece um dia normal em Los Angeles, se é que algum dia pode ser considerado normal nesta cidade de sonhos. Mas hoje é um dia diferente, porque o sonho vai se transformar em pesadelo. O grande terremoto não atingiu Los Angeles, por enquanto. Isto é apenas uma ilusão, um truque de parque de diversões. Nos estúdios da Universal, em Hollywood, grandes terremotos acontecem com a precisão de um relógio 100 vezes por dia. Mas este é o país dos terremotos. Na verdade, o próprio prédio onde ocorre a simulação foi projetado para resistir a um terremoto de verdade. E um terremoto real não obedece a nenhum planejamento e ataca sem aviso. Ao longo da história, os terremotos têm devastado a Terra vezes seguidas e sua fúria tem atingido algumas das maiores cidades do mundo. Em 1906, a florescente cidade de São Francisco foi arrasada por um violento tremor de terra. O que ficou de pé após o terremoto acabou sendo consumido pelo violento incêndio que se seguiu. 17 anos depois, um tremor ainda mais forte não deixou pedra sobre pedra em Tóquio. Mais uma vez, um incêndio completou a destruição da cidade, causando mais de 100 mil mortes. Anchorage, Alasca, Sexta-feira Santa de 1964. O maior tremor de terra já registrado na América do Norte, medindo 8,4 na escala Richter, que mede a intensidade dos terremotos. O chão tremeu sem parar durante 4 minutos, abrindo largas fendas no solo e produzindo elevações de mais de 7 metros de altura. Tangshan, China. Em 1976, mais de 250 mil pessoas morreram no terremoto mais devastador dos últimos tempos. Durante décadas em todo o mundo, os terremotos têm espalhado a tragédia e deixado ruínas em seu rastro. E eles acontecem mais de uma vez no mesmo lugar, como a população de São Francisco descobriu em 1989. Assim como ocorre com a Alameda dos Tornados, alguns lugares, inclusive a Califórnia, são especialmente vulneráveis. As causas se encontram na estrutura do nosso planeta. A crosta da Terra é como uma casca de ovo partida, composta de mais de 20 placas, flutuando sobre um núcleo de consistência pastosa. Essas placas colidem constantemente, separam-se e entram em atrito umas com as outras. Em geral, esse movimento é lento e contínuo, mas às vezes as bordas das placas podem ficar presas, fazendo acumular a pressão naquele ponto. Quando um desses pontos cede, pode liberar quantidades enormes de energia. Isto é um terremoto. E isto é o que ele pode fazer. Em janeiro de 1994, quando o terremoto de Northridge abalou Los Angeles, ele afundou rodovias, deflagrou incêndios, transformou edifícios em ruínas. Em questão de segundos, algumas áreas da cidade sofreram sérios abalos. O mesmo aconteceu com muitas vidas. Casas foram destruídas, entes queridos desapareceram ou foram sepultados entre os destroços.
Por sorte, uma equipe de elite estava preparada para enfrentar tais consequências. Esta vanguarda de heróis é formada por membros de uma unidade especial do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, chamada USER, Busca e Resgate Urbano. Grupos semelhantes existem no mundo inteiro, mas o USER de Los Angeles pode ser o mais eficiente deles. Sua missão é localizar e resgatar vítimas presas nos escombros. Sua arma secreta é o treinamento, num curso exaustivo chamado O Moedor. O objetivo aqui é tornar os exercícios tão reais quanto seja possível. Os recrutas agem no meio de uma paisagem urbana simulada, enfrentando todas as consequências habituais de um grande terremoto. Encanamentos de gás rompidos e vazamentos de combustível fazem do fogo uma permanente ameaça pós-terremoto. Mas existem outros desafios ainda mais difíceis de enfrentar. A localização de vítimas em prédios desmoronados requer um treinamento especial e equipamentos de alta tecnologia, como a SearchCam. Esta minúscula câmera de vídeo fica na extremidade de um cabo de fibra ótica. Ela pode atravessar uma fenda estreita, de modo que a equipe de resgate localize a vítima e avalie sua situação. Captei uma imagem. Estou avistando uma mulher, cerca de 20 anos, deitada. Ei, pode me ouvir? Pode me ouvir? Bata 5 vezes. Uma das armas mais eficazes no resgate em desmoronamentos urbanos tem 4 patas e um corpo peludo. Os cães podem examinar depressa uma área muito extensa, localizando vítimas com mais rapidez do que as máquinas ou os seres humanos. De Northridge, a cidade do México, como no atentado à bomba de Oklahoma, os cães têm ajudado a salvar vidas humanas em catástrofes urbanas. Tá tudo bem? Mas localizar as vítimas é apenas metade da batalha. Tirá-las dali com vida pode ser muito mais complicado. As provas de trabalho em confinamento são a parte mais árdua do programa de treinamento do USER. É um teste muito severo para o corpo e para a mente. É muito escuro, muito perigoso, há uma porção de tetos desabados. Se você tem claustrofobia, pode se tornar um problema. Desde que começamos a fazer este teste no programa de treinamento, já tivemos pessoas que desistiram só de olhar e outras que foram até a metade e não aguentaram prosseguir. Oi! Alguém está me ouvindo? Para um sujeito corpulento, isto é um desafio. É preciso diminuir de tamanho para entrar em alguns desses lugares. Isto está muito parecido com o que enfrentamos em Northridge. A única diferença é que lá ainda estavam ocorrendo pequenos abalos. Temos uma vítima aqui com um ferimento na cabeça. Estas áreas desmoronadas e esses espaços estreitos se parecem muito com os resgates que fizemos naqueles apartamentos. E também com o resgate do Sr. Pena, lá em Northridge. Quando o terremoto de Northridge atingiu Los Angeles em 1994, um homem chamado Salvador Pena ficou soterrado numa garagem desmoronada durante mais de 8 horas, enquanto a equipe do USER lutava para libertá-lo. A coisa que mais me preocupava naquele instante era a questão da segurança. A situação perigosa lá em cima. Havia pilares de concreto que estavam sem apoio e aquilo poderia desabar e ferir os bombeiros. Nós tentamos suportar os tremores de terra menores, porque abaixo da mesma montanha de destroços onde ele estava preso. E eu não sabia se nós iríamos sair dali com vida. Estávamos bem dentro daquela armadilha. Corríamos tanto perigo quanto ele. Cruzamos os dedos e rezamos para que aquilo não desabasse de vez, porque a terra continuava tremendo. Enquanto o chão continuava a tremer com os abalos menores, a equipe do USER trabalhava nos destroços. A coisa que mais preocupa a gente num desses pequenos abalos posteriores é que aquele espaço estreito não se torne menor ainda. A sensação que se tem é que tudo para o outro. Finalmente o resgate foi concluído. Salvador Pena estava salvo. Quando finalmente conseguimos retirá-lo, foi como se tivéssemos ganho um campeonato. As chances eram todas contra nós, mas acabamos vencendo. Vê-lo ir para o hospital ainda vivo, depois de tudo que passamos, foi uma alegria tremenda, porque na verdade ele tinha muito poucas chances. Mas o trabalho do USER não parou aí.
Em 1 hora, alcançamos os prédios de apartamentos de Northridge Meadows, que ficavam a cerca de 1 quilômetro dali. A situação lá era muito diferente. Os sobreviventes já tinham sido recolhidos por outras equipes e coube a nós a tarefa de resgatar os corpos. É uma coisa chocante. Uma dessas situações onde a gente precisa se concentrar na tarefa que está executando. Não é nada fácil. A gente procura não projetar emoções naquilo porque está lá para fazer um trabalho. E é preciso ajudar as famílias, dar aos sobreviventes algum tipo de apoio. 16 pessoas morreram no maior número de vítimas do terremoto de 1994. Mas, de um modo geral, a perda de vidas, tanto quanto o próprio terremoto, poderia ter sido bem pior. Os californianos ainda esperam o grande terremoto e talvez não precisem esperar por muito tempo. A maioria dos especialistas concorda que um tremor de terra está cada vez mais próximo. Afinal de contas, a região se situa sobre uma verdadeira teia de aranha de falhas geológicas, incluindo a enorme falha de San Andreas. Quando atingir esta cidade de 11 milhões de habitantes, o terremoto poderá provocar milhares de desabamentos e vítimas aprisionadas nas ruínas. Os serviços de emergência logo estarão sobrecarregados. Foi o que aconteceu em Kobe, no Japão, em 1995. Um terremoto de magnitude 7.2 ocorreu pouco antes do amanhecer do dia 17 de janeiro, exatamente 1 ano após o de Northridge. O tremor durou apenas 20 segundos, mas transformou num caos a cidade de 1,5 milhão de habitantes. Os mais atingidos foram os bairros residenciais, as casas construídas sem o reforço necessário. Centenas de pessoas ficaram soterradas sob os escombros. O principal viaduto ligando Kobe a Osaka foi destruído. Seções inteiras desmoronaram. Um motorista de ônibus viu a morte face a face. Yoshio Fukumoto dirigia há anos pelo mesmo trajeto, mas naquela manhã sua rotina sofreu um abalo. Percebi logo que era um terremoto. Primeiro o ônibus começou a balançar de um lado para o outro. Depois a estrada também começou a balançar. Era como se vê nos filmes. Depois não pensei mais nada. A única coisa que eu conseguia fazer era pisar no freio. Quando o ônibus finalmente parou, a estrada à nossa frente tinha afundado. Por sorte, naquela hora da manhã, havia apenas 3 passageiros no ônibus. Se ele estivesse levando um peso maior, talvez não conseguisse parar a tempo. Com o ônibus oscilando na beira do abismo, Fukumoto conseguiu manter a calma e ajudou os passageiros a sair pela porta traseira. A imagem é arrepiante e um lembrete de que num terremoto, a diferença entre a vida e a morte pode ser medida em centímetros. Em outras partes da cidade, o fogo se alastrava fora de controle. Os bombeiros enfrentavam tremendos obstáculos. Ruas bloqueadas por entulho, tubulações de água rompidas, comunicações cortadas. O treinamento e o planejamento foram deixados de lado. Centenas de quarteirões arderam até o chão. No final, aquele foi considerado um dos piores terremotos que já atingiram uma cidade moderna e o mais caro na história das catástrofes naturais. Kobe também viria a se tornar uma espécie de caso padrão para especialistas em terremotos do mundo inteiro. Nós não estávamos preparados para o que encontramos em Kobe. A devastação causada pelo fogo foi tremenda. Havia uma porção de edifícios modernos completamente tortos, afundados na rua. Muitos prédios parcialmente desmoronados. É o que chamamos de panquecas, quando andares do meio ficam totalmente achatados.
Ver uma cidade moderna com construções modernas ficar naquele estado nos fez reavaliar a situação, sabendo que coisas semelhantes podem voltar a ocorrer nas mesmas circunstâncias. Cerca de 5.000 pessoas morreram em Kobe. 250.000 edifícios foram destruídos ou avariados. O simples trabalho de remover os destroços demoraria anos. A escala da devastação aqui foi maior do que a de Los Angeles um ano antes, a despeito de muitos dos prédios de Kobe terem sido construídos pelos experientes japoneses, já levando em conta a possibilidade de um terremoto. Muitas das pessoas desabrigadas pelo terremoto ainda vivem em abrigos temporários, esperando que as autoridades decidam onde e como seus bairros serão reconstruídos. A população pode precisar de muito mais tempo para readquirir confiança. É difícil recuperar o senso de normalidade quando nosso ambiente diário foi reduzido a ruínas. O Japão investiu maciçamente em instrumentos e tecnologia de prevenção contra terremotos. Mas como foi demonstrado nos casos de Kobe e de Northridge, a realidade de um grande terremoto urbano pode ser ainda pior do que imaginamos. As pessoas no Japão e na Califórnia estão acostumadas com os terremotos e preparadas para o inevitável. Mas a maior parte das grandes cidades do mundo vive em total despreparo. E muitas delas correm perigo real. Poucas pessoas sabem que mesmo a cidade de Nova York está situada não apenas sobre uma, mas sobre várias falhas geológicas. Com o seu acúmulo de torres de aço e vidro e com o envelhecimento de sua infraestrutura, mesmo um terremoto de proporções moderadas poderia produzir aqui um desastre de proporções inéditas. Podemos apenas especular sobre o que poderia acontecer. Transportes, comunicações e serviços de emergência, tudo entraria em colapso. A dificuldade de atendimento faria multiplicar o número de vítimas fatais. Com o desabamento de pontes, túneis e rodovias, Manhattan logo se veria isolada do resto do mundo. As torres do World Trade Center e a maior parte do distrito financeiro iriam desabar e incendiar-se, enquanto o solo poroso se transformaria em areia movediça. O número de mortos seria espantoso e os prejuízos incalculáveis. A cidade de Nova York, como centro financeiro, cultural e populacional, deixaria de existir. Tem fumaça e fogo por toda parte. A cidade está devastada. Haverá outro grande terremoto. Em Los Angeles, Tóquio ou em alguma outra parte. Pode acontecer praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, pois é assim que os terremotos atacam. Terremotos, como os raios e os tornados, atacam quando querem, não quando nós esperamos. E eles sempre preferem atacar sem aviso.